dia, turma, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos aprender sobre a porcentagem, um conteúdo de matemática. Vamos lá? O que é a porcentagem? Como o próprio nome já diz, a porcentagem é quando nós dividimos o número por 100. Olha, porcentagem. O nome já diz que é por 100. Por exemplo, aqui eu tenho esse inteiro aqui. Esse inteiro eu dividi em 100 partes. Então, se eu colocar aqui, se eu pegar duas partes aqui desse inteiro, peguei duas partes desse inteiro, então agora significa que eu tirei 2 de 100. Então, eu tenho aqui 2%. E na fração, nós representamos 2% dessa forma aqui, ó. 2%, ou seja, 2 por 100. E na forma decimal, nós faremos da seguinte forma. Representaremos dessa forma, 0,02, que tem o mesmo sentido de 2%. Aqui nós temos 2 centésimos, que é a mesma coisa que essa fração aqui, que representa 2%, que eu tirei 2 de 100. Professora, como é que eu vou representar essa porcentagem na porcentagem? Olha, aqui eu representei em fração e aqui em número decimal. E é muito simples. Para eu representar em porcentagem, é apenas, eu tenho aqui 2 por 100, que é 2%, eu represento da seguinte forma. 2%. Esse símbolo aqui que representa a porcentagem. Então, toda vez que vocês virem esse símbolo aqui, representa que isso aqui é uma porcentagem, tá bom? É muito simples. Por exemplo, eu tenho aqui 8%. 8%. Isso aqui é uma fração. 8 por 100, que é 8%. Eu represento assim, 8%. Se eu tiver 10 por 100, que é 10%, eu represento assim, 10%. Se eu tiver 33 por 100, significa que eu tenho 33%. Dessa forma. E se eu tiver, por exemplo, 20%, significa que eu tenho 20 aqui por 100. Se eu tiver 45%, significa que eu tenho 45 por 100, que é a mesma coisa, tá bom? Então, agora nós iremos aprender a como nós vamos calcular uma porcentagem. Por exemplo, eu fui em uma loja e eu queria comprar um brinquedo. Esse brinquedo, ele custava R$200. Só que eu cheguei lá, ele estava em 10% de desconto. Ou seja, quando eu falo 10% de desconto, o desconto significa que eu vou retirar desse 200 10%, ou seja, ele vai ficar mais barato. Toda vez que eu falar em desconto, significa que ele vai ficar mais barato, aquilo que eu vou comprar. Então, eu tenho R$200 para tirar 10%. Então, eu quero retirar 10% de 200. Como é que eu irei fazer isso? Nós já vimos que para eu calcular
eu posso representar o porcento em fração, ou seja, 10 por 100. É o primeiro passo que eu preciso dar. Transformar esse porcento aqui, essa porcentagem em fração. Ou seja, 10% é a mesma coisa de 10 por 100. Então, eu faço isso, eu coloco o sinal de multiplicação e eu vou colocar a quantidade que eu quero, a quantidade total, que é o 200, certo? Então, significa que eu vou multiplicar esse valor com esse e vou abaixar esse normal. Olha como eu fiz. 10 vezes 200 é 2.000. E eu simplesmente coloquei o 100 aqui. Então, aqui ficou 2.000 por 100. Então, o que eu faço? Eu cortei 2 zeros aqui e 2 zeros aqui. Então, ficou 2 por 1, que é a mesma coisa que 20. Então, eu vou retirar R$20 dos 200. Olha, 200 menos 20 é igual a 180. Então, aquele brinquedo que era R$200, com um desconto de 10%, ele vai ficar R$180, tá certo? Em outro caso aqui, por exemplo, eu tenho 30 alunos. Desses 30 alunos, 40 são meninas, certo? 30 alunos, 40 são meninas. Então, eu quero retirar 40, eu quero saber quanto é 40% de 30. Eu quero saber quantas meninas eu tenho. Qual é o valor desse 40? Qual é a quantidade de alunas que eu tenho? Então, eu vou representar esse 40% em fração, como eu fiz no caso anterior. Então, vai ficar 40 por 100. 40 por 100, que é a mesma coisa que 40%. E eu vou multiplicar pela quantidade total de alunos que eu tenho, 30. Então, eu vou fazer assim. Eu posso fazer dessa forma também, assim, ó. Eu posso multiplicar, quando eu tenho terminado em zero aqui, eu posso multiplicar, olha, o 4 por 3. 4 vezes 3 é 12. 12, e depois eu só acrescento os 2 zeros, certo? E eu vou abaixar o 100 aqui. Então, eu fiquei com 1.200 por 100. Então, eu corto os 2 zeros aqui e os 2 zeros aqui. Ficou 12 por 1, que é a mesma coisa que 12. Então, significa que eu tenho 12 meninas desse 30 aqui. O restante são meninos, tá bom? Então, eu tenho 12 meninas, que é 40% do total, que é 30. Mas também eu posso fazer de outro jeito. Quando eu tiver, por exemplo, números, porcentagens de 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 até 90%, eu posso fazer dessa forma. Eu faço assim, ó. Então, nesse caso aqui, eu irei apenas multiplicar esse primeiro número com esse primeiro número aqui. Então, eu vou fazer 1 vezes 2 é 2. E eu vou acrescentar esses 2 zeros. Fica 200. E na regra diz que eu tenho que multiplicar e voltar uma casa. Então, eu volto uma casa aqui e coloco a vírgula aqui. Então, esse zero que eu tenho aqui já não tem valor. Então, ele fica no valor de 20, certo? Aí, então, nesse próximo caso, eu tenho 30% de 45. Então, eu faço 3 vezes 45, que é... A gente esquece aqui, que é 135. Mas eu tenho que voltar uma casa. Então, eu volto uma casa aqui, que fica 13,5. Então, 30% de 45 é 13 inteiros e 5 décimos. Agora, nós iremos ver outro caso, quando
E a porcentagem não termina em 10, nem 20, nem 30, nem 40, nem 50, ou seja, em nenhum número que termina com 0. Nós faremos da seguinte forma: nós multiplicaremos os números e voltaremos 2 casas. Por exemplo, aqui 3% de 200. Eu irei multiplicar 3 de 200, que é 600, e voltarei 2 casas, 1, 2. Então a vírgula ficará aqui, que vai ser a mesma coisa que 6. Tá certo? Como eu falei para vocês, os zeros na frente, depois da vírgula, não tem valor nenhum, certo? Então aqui eu tenho 17% de 37. Irei multiplicar 17 vezes 37, que vai ser 629. 629 eu voltarei 2 casas, não é mesmo? 1, 2. Pronto. Vai ficar 6,29. Que nesse caso, né, como não é 2 zeros, nós podemos manter aqui, não podemos retirar. Bom, gente, foi essa a aula de hoje. Então, espero que todos tenham aprendido e até a próxima aula.